Nobre. Repetindo o Goiás, Marcelo Rangel, Alex Silva, David Duarte, Eduardo Brock, Breno Madison, Carlos Eduardo, Léo Sena e Renato Cajá, Felipe Gedose e Thiago Luiz. No banco, ao lado do técnico Ney Franco, Marcos 12, Lucão 9, Guilherme 13, Kaique Sá 14, João Afonso 15, Jefferson 16, Giovanni 17, Felipe Garcia 18, Michael 19, Robson 21 e Pedro Bambu. Aliás, né, o nosso convidado aí, surpresa, adora um bambu. Pedro Bambu com a 23. Futebol é com a equipe nota 10. Ah, pois não, não é fácil. Quem será, hein, o convidado misterioso? Me ajuda aí, produção. Já dei uma dica, né? Gosta de bambu. O árbitro, por favor. Vamos lá, assistente número 2, aliás, o trio de arbitragem do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Leirson Martins. Assistente número 1, Lúcio Flor. E o árbitro do jogo, o dono do apito. Quem é ele? Ah, pois não. Anote na sua papeleta. É o senhor Daniel Nobre Bins. O Washington Melo. Rádio Futebol Interior. Muito bem, futebol da equipe Nota 10 de Esportes para Goiás e Guarani, Guarani e Goiás. Equipe Nota 10 comprou em Alimentos Ferroline, a Churrascaria Recanto do Sul, Restaurante Pizza do Dadá, DD Autopeças, City Bar e City Tortas. Goiás e Guarani, Guarani e Goiás. Bom, tá tudo pronto. Então, ele assume o comando da equipe Nota 10 de Esportes para mais uma jornada esportiva. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui na Rádio Futebol Interior TV, Futebol Interior também, Giovanni Paiola. Giovanni Paiola, não sei se ele gosta de bambu, mas o menino trabalha, velho. Esse trabalha, vou falar coisa pra você. Ele tá na TV Futebol Interior conosco. Deixa eu pedir pro Toninho Wilson. Toninho, segura aqui, né, que é o nosso convidado aqui. Toninho, vem cá, desse lado aqui, porque você tem que aparecer na tela, senão você não vai aparecer na câmera, né? Então deixa eu trazer aqui, o Marcelo, cheio de graça, né, pediu pra que eu anunciasse o nosso novo integrante aqui da equipe Nota 10 de Esportes. Lógico, você que fechou o cachê, que assinou o contrato, né? Você que bancou a contratação. A gente tem pouco tempo, agora é a vez do Antônio Wilson brilhar, por favor, muito obrigado pela sua participação. Fernando César, ele não para, velho. Não para. Tirou o negócio do braço. Tirou, graças ao bom Deus. Mas que a verdade seja dita, o primeiro contato quem fez fui eu. Isso é verdade. O Ney Franco tá falando lá. Vamos ouvir o Antônio Wilson aqui já, vai lá. Vamos ouvir o Ney Franco, técnico do Goiás, que já está pressionado. É o segundo jogo, o Goiás que ainda não venceu. Ô, louco, mas já. Fala aí, Ney Franco. A estrutura é essa mesmo, né? A gente optou por trabalhar com 2 atacantes abertos e deixar, né, 2 meias de chegada que chegam, que são jogadores que têm um chute a longa distância também, né? E a gente está apostando aí na semana de treinamento que a gente fez, a minha primeira semana trabalhando aqui no CT. E a gente vem uma expectativa enorme, né, de já conseguir aqui somar 3 pontos. A gente sabe que o jogo é um jogo difícil, mas nós temos que fazer um bom jogo hoje para começar a pontuar aí dentro do Campeonato Brasileiro. Ah, pois não, portanto aí está o técnico Ney Franco, né? Fala manso, né? Tranquilo, mineirinho. Gosta de um queijo, O Antônio Wilson tá aqui, já depois do Humberto Louser eu vou bater um papo com o Antônio Wilson. Vamos ouvir então o técnico do Guarani, Humberto Louser, o Bugre, que busca aí a sua primeira vitória fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Falando aqui o treinador bugrino sobre o jogo. Verdade, esse é o nosso objetivo, a estratégia durante o nosso período de treinamento foi justamente para isso, para poder jogar no fora de casa também, pontuar por 2 oportunidades. Tivemos a possibilidade de levar pontos para casa, então é dessa maneira que a gente encara o Goiás hoje, respeitando o adversário, jogar de maneira compactada, nas nossas abordagens ser um pouco mais firmes e quando tiver de posse jogar para gerar um desequilíbrio no sistema defensivo deles. Tá aí Humberto Louser. Isso. Falando no microfone da Rádio F, Antônio Wilson, é o novo integrante aqui da equipe esportiva Nota 10, vem para nos ajudar aqui, eu, Marcelo Corsato, Elson Mariano, se revezando aqui nas narrações, e o Antônio Wilson, a partir de hoje,
tá com a gente aqui para conhecer a equipe. Na verdade, o Antônio Wilson conhece todo mundo, né? Mas para ver o jeito, a plástica do futebol interior, e a partir da semana que vem vai empunhar o microfone aqui da Rádio Futebol Interior. Antônio Wilson, que prazer trabalhar ao seu lado mais uma vez. Grande abraço, boa noite, seja bem-vindo aqui ao futebol da equipe Nota 10 de Esportes Rádio FI. Legal, boa noite aos irmãos Corsatos, Carlos, Marcelo, Washington Melo, Fernando César, Giovanni, Paioli. Aí, acho que eu tô no lugar certo. Já me familiarizei com toda a situação aqui. É um prazer muito grande, uma alegria, uma satisfação muito grande. Embora tenha sido o Washington Melo o primeiro contato, já está querendo aí uma partezinha, né? Ele quer uma comissão, com certeza, né? Mas é uma satisfação muito grande. Conversei aqui com o Cardão Corsato, batemos um papo legal e vamos sim, com muita alegria, com muito prazer, mesmo porque a bola vai rolar já, para poder fazer parte dessa equipe. Um abraço a todos. Estaremos juntos. Esse Antônio Wilson, nosso novo contratado, vai estar com a gente aqui no microfone da Rádio FI. Vai começar o jogo. Posse de bola no primeiro tempo da equipe do Goiás. Apita o árbitro. A bola tá rolando no Serra Dourada. E você sabe quando a bola rola, eu corro atrás dela, torcedor, para trazer para você todas as emoções do jogo. Rádio Futebol Interior. Guarani, Goiás, Guarani. O Goiás todo de verde hoje. O Bugre todo de branco hoje. Se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani estaria defendendo o gol do placar eletrônico à direita da cabine de rádio da Rádio FI, consequentemente atacando para o gol do portão de entrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Comecinho de jogo, é sexta rodada, Campeonato Brasileiro Série B, Rádio Futebol Interior. Você participa, pode mandar mensagem pra gente aqui pro WhatsApp do Futebol Interior, 987710838. Você pode participar também nas redes sociais, hein? No Facebook, na TV Futebol Interior, também no YouTube Futebol Interior TV. Vem a equipe do Goiás, trabalha a bola aqui com o G2, foi pro chão, o árbitro acaba pegando uma falta. É falta, Léo Senna que tava na jogada, falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança, a primeira falta do jogo. Bota a bola para Breno trabalha a bola na ponta esquerda, ele começa tudo de novo no campo de defesa, bola para Eduardo Brock, esteve no Paraná Clube ano passado, ele volta essa bola para David Duarte pela direita, tem o Alex Silva pedindo bola, fez o passe pelo meio, procurava ali o camisa de número 10, o Felipe G2. A bola ficou fácil ali pro Bruno Brígido. Goleirão do Guarani sai no gol, tranquilo para ficar com ela. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para a construção civil. 33631366. Falei hoje com o Matheus Bueno. Matheus Bueno disse que é para falar muito do Metalon, viu? Além de ferro, Matheus Bueno vem de ferro, sabe tudo de ferro, Matheus Bueno. Agora também está trabalhando com Metalon, entrega para toda a região metropolitana de Campinas. Vem Guarani, trabalha a bola aqui pela direita. Bola do Bruno Mendes, fez o passe pro Leno. É bom, Leno. Vem na marcação para cima dele. Thiago Rubens. O chuta do Goiás. Chega, tira dali. Mas entrega de primeira, toca a bola para Nazário. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro mandou seguir. Volta essa bola pelo meio. Bola para Rondinelli. Rondinelli pro Leno. Vem levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Corre atrás dela. O camisa de número 8, Longini. Vem, faz a finta, vira o jogo. Toca a bola na ponta esquerda, ele volta a bola para Marcílio, começa tudo de novo no campo de defesa, a bola pro veterano Edson Silva, zagueiro da equipe do Guarani, experiente. Edson Silva toca a bola para Felipe Maia tem o Leno pedindo bola do seu lado, 2,5 passadas, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, trabalha a bola pelo meio, Ricardinho veio na marcação para cima dele, o G2 deu um balãozinho na bola, a zaga da equipe do Guarani tirou, a bola voltou com o time do Guarani, de novo bola com Edson Silva, sobe de novo ali a zaga da equipe do Goiás, Madison mete a cabeça na bola, tira, toca a bola para G2 no meio, já fez o passe, voltou, toca a bola aqui na ponta esquerda, bola para Thiago Rubens tentou fazer o passe pelo meio, procurava ali o jogador número 20, o Léo Senna da equipe do Goiás, último toque do Nazário, a bola acabou saindo para a lateral, é lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, Fernando César está no placar ao vivo Futebol Interior, trazendo as informações, está também nas redes sociais, manda sua mensagem, participe conosco, vem Goiás, trabalha a bola G2 pela direita, pro Léo Senna, fez a finta, vem na marcação ali para cima dele o Marcílio. Era o Alex Silva, lateral que estava na jogada, Marcílio, último toque, joga a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança aqui pela direita. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças, 3844-9283. Lateral cobrado para a equipe do Goiás. Bola para Leno, pela direita ele fez o passe, procurava ali o Madison. Vem Leno na marcação, chega a zaga da equipe do Guarani, tira. A bola volta ali com o Alex Silva. Fez a cobrança do arremesso manual, toca a bola aqui na ponta, procura o camisa número 7, é Carlos Eduardo. Fique ligado no Carlos Eduardo, hein? Último toque do próprio Carlos Eduardo. A bola acabou saindo para a lateral. É lateral para o Marcílio fazer a cobrança. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros, Lagoa, Taquaral, Campinas. 32423125. Olha o Bruno Mendes. Vem com a bola. Bruno Mendes está aqui no meio campo.
quase como volante, buscando essa bola para a equipe do Guarani. Trabalha a bola para Lennon para Nazário. Nazário tem pedindo bola aqui o Longini, um pouco mais à frente ele volta, começa tudo de novo no campo de defesa, bola para Lennon para Ricardinho. Ricardinho tem o Marcílio aqui aberto pela ponta esquerda. Marcílio que agora vai ter uma concorrência. O Pará chegou na equipe do Guarani, ex-lateral da equipe do América Mineiro. Trabalha a bola pelo meio, bola para Ricardinho, Lennon, Ricardinho. Guarani vai tocando bola, todo de branco o time do Bugre. O Goiás todo de verde, trabalha a bola o Bugre, bola com o Edson Silva. Marcílio pede, aberto, livre, leve solto aqui pela ponta esquerda. O Edson Silva faz o passe pela ponta, tocou bola para Bruno Mendes. Na marcação chegou a zaga da equipe do Goiás, tira, já toca a bola para Renato Cajá. Foi na marcação para cima dele o Baraca. Renato Cajá tentou fazer o passe ali para o Carlos Eduardo. Edson Silva domina, sai jogando para a equipe do Goiás, para a equipe do Guarani. Trabalha a bola pelo meio, ganhou, tocou a bola para Nazário no meio do caminho. Chegou o Brock. Chegou o Brock, tira, mete o pé na bola, tira dali, a bola fica com o Edson Silva no campo de defesa para a equipe do Bugre. Trabalha a bola para Felipe Maia, 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Guarani, Goiás, Guarani. Campeonato Brasileiro, Série B, a sexta rodada, comecinho de jogo, comecinho de espetáculo aqui no Serra Dourada. Trabalha a bola com o Lennon na ponta, ele vira o jogo da direita para a esquerda, trabalha a bola para Edson Silva. Aí o Gedós de longe, faz a marcação, toca a bola para Ricardinho, que tá entre os zagueiros. Tá o Felipe Maia na direita, Ricardinho no meio para dar qualidade no passe. Fez o passe, Ricardinho muito forte pro Nazário, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Bruno Brígido fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, no toque eletrônico da mesa de som da Rádio Futebol Interior, eu giro para você. Tempo e placar. O Mr. M na mesa de som da Rádio EFI tá marcando, você tá conferindo comigo, hein? 5 minutos passados de 5:30 passados deste primeiro tempo, 39,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, Serra Dourada, Goiânia, Goiás. Guarani, Goiás, Guarani, tá 0-0, Fernando César. Daqui a pouco lá em Floripa tem Figueirense e Fortaleza. No Facebook da Rádio Futebol Interior, Bruno Fernandes. Abraço, pessoal. Bruno MF Esportes. Cristiane Passetti. Abraço, meu amigo Melo. Raquel Ravanini, vai Bugrão. O José Rodrigues. Caxias é demais, mora em São Paulo. Manda abraço aí. Um abraço, José Rodrigues. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Rádio Futebol Interior. Vamos corretar, vai. Sempre pra sempre. Faz, hein? Ele não se acostumou com o braço novo ainda, hein? É o tal daquele negócio, né, velho? O ser humano, ele se acostuma com o que tem, né? Aí quando tem demais, tá bobão o braço, não sabe o que faz com ele, né? Aperta errado. Continua apertando. É o famoso Mr. X. Não, esse é o Mr. M mesmo. Ah, esse é o M? É, esse é o M Cara, mesmo. você tem que me chamar até 20 minutos, igual eu chamei o comentarista ontem no jogo, 20 vezes. Ah, você tá de comentarista hoje, né, velho? Tinha esquecido. Bola aqui pela ponta esquerda, achei que você só tava de mesa de som. Achei que você era o nosso bolacha aqui. Não. Achei que você seria o nosso bolacha aqui. Vem Guarani, trabalha a bola pela ponta esquerda, Marcílio tocou a bola no meio, bola para o camisa de número 10, o Rondinelli na marcação, chega a zaga da equipe do Goiás para tirar a bola com o Alex Silva, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda, Marcílio para colocar a bola na grande área, levantou, tocou para Nazário, toca de cabeça, tirou a bola, botou com o Ricardinho, queimou daí, bateu pro gol, ela subiu. Saiu, linha de fundo, tiro de volta. O Carlos. Pro Bruno Brígido fazer a cobrança, Melo. Foi a primeira chegada do Guarani, pegou muito embaixo da bola o Ricardinho, longe no gol, analisando aqui a campanha do Goiás. Tem a segunda pior defesa, né? 11 gols sofridos. Né? A pior é do CRB, né? Sofreu 13, levou 4 do Avaí, lá em Maceió. E o Goiás marcou apenas 3 gols. Né? Tem aí o segundo pior ataque, né? Só ganha do Boa, né? Que marcou apenas um gol. E o Guarani, por sua vez, né? Tem um ataque até certo ponto positivo. Marcou 8 gols, mas a defesa também é uma peneira, né? Já levou 8 gols, mas durante esses 10 dias de treinamentos, né? O técnico Humberto Louser treinou bastante, né? Principalmente bolas aéreas na defesa do Guarani. Vamos ver se a defesa hoje se comporta bem e não sofra gols. É isso aí. Aliás, o Goiás é um dos piores times do campeonato. O Guarani tem 6 pontos, né?
se formos olhar pela pontuação, daqui a pouco o Marcelo pode até também falar, o Guarani é favorito, né? Mas só que o Goiás está montando o seu time, tem boas peças. Tem bons jogadores o time do Goiás, mas é aquele negócio, né? Os caras têm que funcionar como time de futebol. Bola para a equipe do Guarani, trabalha a bola no campo de defesa, bola com Maia, Maia para Baraca, Baraca para Nazário, tudo de primeira, voltou, tocou a bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Guarani, bola na ponta esquerda para Marcílio, vem na marcação para cima dele, Carlos Eduardo. Na recuperação sai jogando para a equipe do Goiás, já trabalha a bola aqui pelo meio, bola para o Léo Senna, foi para o chão, falta, é pau nele. Falta para cima do Léo Senna, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança aqui pela meia direita, campo de defesa. Prone Alimentos, feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br, facebook.com/futebol no interior. Deixa lá sua mensagem. O Fernando César tá ligadaço no YouTube. Futebol no interior também. Futebol Interior TV. Você se inscreve, deixa lá a sua mensagem, clica lá no sininho e você vai receber as notificações aqui do Futebol Interior toda vez que estivermos ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite, né? Quando não tem futebol, no Futebol Interior TV pelo YouTube, você confere o Futebol Interior TV, que vai todos os dias de segunda a sexta-feira no canal 8 da NET Campinas, para toda a região metropolitana de Campinas, do comando do Guina Paiva. Vem Goiás, trabalha a bola aqui com o G2. G2 voltou essa bola pelo meio, volta a bola pela direita, a bola para Léo Senna. Léo Senna tenta fazer o passe, procura ali o camisa de número 10, o Felipe G2 na marcação, chega a zaga da equipe do Guarani, tira a bola, voltou com o Carlos Eduardo. Marcílio na marcação para cima dele. Carlos Eduardo tirou para dançar, levantou, tocou na boca do gol, a zaga do Guarani tirou com o Felipe Maia, voltou, sobrou com o G2, fez o passe um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa, volta um pouco mais atrás, bola para o camisa número meia dúzia, Breno volta, bola para Eduardo Brock pela direita, já trabalha a bola para a equipe do Goiás, volta a bola aqui para o camisa número 20, Léo Senna volta a bola pelo meio, cadê o Renato Cajá, hein? Cadê o Renato Cajá? Thiago Luiz está aqui na ponta esquerda. O Renato Cajá está jogando aqui pelo meio. Volta essa bola para Thiago Luiz. Thiago Luiz, que no Santos era chamado de chuta-chuta. Volta a bola pela direita. Trabalha a bola pelo meio. Volta para Léo Senna. Vai queimada aí, Thiago Luiz. A primeira dele no jogo para fora. Linha de fundo, a primeira do chuta-chuta, viu, Washington Melo? Pegou muito mal na bola, longe do gol, sem nenhum perigo. O Renato Cajá tem muitas viúvas aqui na imprensa campineira, né? Espero que você não seja uma delas, né, Carlos? Claro que ele é. Porque já perguntou, cadê o Renato Cajá? Leva pro seu time. Eu gosto do futebol do Renato Cajá mesmo. Qual o problema? Tem algum problema nisso? Não. Se tiver, né? Não. O que tem que pagar alguma problema taxa? Nenhum. Então tá bom. E viúva então não. Você é viúva, você não, admite. Viúva não, eu sou do sexo masculino. Por favor, eu gosto do futebol dele. Viúvo, então. É viúvo. Não, porque ele tá morto? Ô, Carlos, ele tá morto? Futebol tá faz tempo. É uma maneira de dizer, uma expressão. Vocês é uma gíria popular. Vocês são maldosos. Não, mas só para falar do jogo, né? Já passamos de 10 minutos, então o comentarista fala, 12 minutos quase agora do primeiro tempo. O problema do Ney Franco, ele é bom treinador, né? Mas para a torcida do Goiás, o problema é que ele é muito retranqueiro, ele é um Milton Buzeto da atualidade, né? Então o time dele tá jogando contra o Guarani, não venceu nenhuma no campeonato e tá no 4-5-1. O Guarani tem que aproveitar hoje e fazer 3 pontos. Eu não espero outro resultado e não admito outro resultado hoje no Serra Dourada que não seja a vitória do Guarani contra esse fraquíssimo time do Goiás. Esse Marcelo Corsato comentando Guarani Goiás, o clássico GG aqui no estádio Serra Dourado em Goiânia. Bola para a equipe do Goiás, trabalha a bola pelo meio, bola na ponta, bola para o Léo Senna na marcação. Quem estava ali era o Madison também. Chega a zaga da equipe do Guarani, tira a bola com o Baraca, toca a bola no meio, voltou, tocou bola para Rondinelli, Baraca, Ricardinho, Leão pede, Felipe Maia um pouco mais atrás. Guarani vai tocando bola, trocando as peças no campo de defesa. Bola para Felipe Maia, Baraca no meio, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Longini volta, bola para Baraca. Guarani fica ali no campo de defesa. Nem ata, como diria minha santa mãe, nem desata. Bola ali pela direita, bola para Léo fez o passe no meio, volta essa bola aqui pelo ponta, bola para Bruno Mendes, tocou na direita, ganhou, vem Guarani, bola com o Leno, vai pro cruzamento, o Rondinelli tá na grande área, chega a zaga com o Breno para tirar, Madison chega, completa também, a bola voltou com o Guarani, bola com o Bruno Mendes, não tá valendo mais nada, viu? Não tá valendo mais nada, o árbitro pegou uma irregularidade no lance. Impedido não tava, acho que pegou falta, né? Marcou um empurrão ali do Lennon, eu particularmente não vi nada, né? O árbitro aí inventou essa falta e prejudicou o Guarani. E o Rondinelli, né, que tinha um cavanhaque ali, um bigode, raspou o bigode e também o cavanhaque, né? Está com o rosto
lisinho, viu, Carlos Cossato? Não, você que é detalhista. Não, eu não. Isso aí é o cara que tá do seu lado ali, ó. Ele que fica falando de cabelo, de barba. Claro, a gente tem que encontrar o que tá acontecendo no campo, Exatamente. como os jogadores são. Porque os jogadores, eles não são gêmeos todos, 11 gêmeos para cada time. Cada um tem a sua característica. Um é calmo, Eu conheço outro é gêmeos baixo. que são diferentes. Sim, mas não são todos iguais. Então, quem tá nos ouvindo, né, quem tá nos vendo até pelo Futebol Interior TV, não tem a imagem do gramado. Então a gente tem, como obrigação, passar isso para quem tá acompanhando. E vem Guarani, bola com o Marcílio, fez o levantamento na boca do gol para Bruno Nazário, vem na marcação para cima dele a zaga da equipe do Goiás, o Breno. Tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança lá pela direita, Melo. O último toque ali do Breno, lateral, você que gosta de contar aí o número de escanteios, na minha conta, que se eu não tiver errado, é o primeiro, né? Favorável ao Guarani. Me ajuda aí, produção. Escanteio, portanto, lá lado direito. Quem sabe, né? O Guarani agora possa aí levar perigo contra o gol do Marcelo Rangel. É o Nazário para cobrança. Nazário para a bola, perna esquerda, bateu por baixo, a bola voltou para Rondinelli, Rondinelli e Nazário, vem de novo, tem mais uma tentativa, agora trouxe a bola para a perna direita, levantou, tocou na boca do gol, Marcelo Rangel. Levanta voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão do Goiás. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM, vai marcar, você confere comigo já já, porque vem Goiás, bola pela direita, Alex Silva foi pro chão, é falta. É falta para a equipe do Goiás, chegou para cima dele ali o jogador da equipe do Guarani cometendo falta, o árbitro para marcar a falta. Falta para o Goiás, leva perigo lá do direito, campo de ataque, Melo. A falta cometida pelo Leno, né? O Guarani estava com a bola no campo de ataque, né? Numa cobrança de escanteio equivocada por parte do Bruno Nazário. O Guarani demora muito, né, para se recompor defensivamente. O que o Leno fez? Saiu lá da lateral direita para cobrir, né, o seu Marcílio. E deu um pontapé ali no Alex Silva e foi amarelado, né? O primeiro cartão do jogo para o Lennon e a falta é perigosa a favor do Goiás. O Felipe Gedós perto ali da bola. Felipe Gedós para bater com a perna direita, o Cajá para bater com a perna esquerda. Só põe dois homens na barreira, o time do Guarani, o Longini e o Nazário. Na marca de 16 minutos, já gira o tempo, placar para você. Do futebol aqui na Rádio FI. É falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança de 16 passados o primeiro tempo de jogo. Tá 0-0 futebol da Rádio FI. Aqui nós esperamos futebol para a bola Gedós, direto pro gol, ela saiu. Vai todo mundo pra área, ele faz isso. Eu giro pra você, tempo e placar do futebol na marca de 16 passados deste primeiro tempo. Faltam 29 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Meu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, sexta rodada no Serra Dourada. Guarani, Goiás, Guarani, 0-0, Fernando César. Daqui a pouco tem Figueirense e Fortaleza. O Ronaldo, lá do Aliança, tá na escuta. Leandro Marsola, Guarani, uma paixão sem divisão. Luiz Carlos Lidalvskis, Goiás horrível e o Guarani consegue ser pior. Também tem a mensagem do Elson Mariano aqui, ó. Quero trabalhar com o Antônio Wilson. O pessoal tá fazendo sucesso aqui nas redes sociais da Rádio FI. Valeu. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior. Este é o futebol da Rádio FI. Aqui nós respiramos futebol. 17 minutos 30 segundos desse primeiro tempo, tá 0-0. 987-710838. Você participa. Vem Goiás, bola com o Renato Cajá, tentou fazer o passe na ponta esquerda, bola pro Breno, foi interceptado na hora H, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, a bola volta, mas volta de novo, ganha essa bola, ganha a bola o Goiás, bola com o Cajá, lá pela direita, foi buscar a bola, toca a bola pra Madison no meio, bola para Gedós trabalha a bola pela ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola pra Léo Senna abriu, pra Carlos Eduardo, entortou Marcílio, linha de fundo, fez o cruzamento, levantou, tocou pro Thiago Luiz, pra fora! Pra fora do gol, ela saiu. O Thiago Luiz briga ali com o Daniel Nobre Bins, pedindo o escanteio, mas acho que o último toque foi dele mesmo, hein? A bola saiu, linha de fundo, quase que o Goiás chega lá, hein, Melo? E o Marcílio, né, mais uma vez, né, levando ali um corte desconcertante, né, do jogador aí do Goiás, né, pelo lado direito ali, cruzamento, e apareceu ali, né, o Thiago Luiz para fazer a conclusão, né, o Felipe Maia estava na marcação, não conseguiu tirar a bola, para sorte
O Thiago Luiz pegou muito embaixo da bola e ela passou por cima. Mas até aqui, o principal lance do jogo, levando perigo o Goiás contra o gol do Bruno Brígido. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Vem Guarani, Rondinelli fez o passe, toca a bola aqui para Bruno Nazário na marcação, chega para cima dele aqui o camisa número 4, Eduardo Brock. Perna direita, joga a bola para a lateral, uma lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. Pois não, Corsato? Então, o time do Goiás é claro que tecnicamente é fraco, né? Aliás, o jogo é sofrível, mas tem que tomar cuidado com o Carlos Eduardo. Já chamou a atenção, ele é muito bom jogador. Esse jogador está na mira do São Paulo já há algumas temporadas. Então tem que marcar direitinho o Carlos Eduardo. Eu quero discordar de você quando você diz que o Goiás é um time tecnicamente fraco. Pode estar num mau momento, mas se você pegar o elenco do Goiás, tem bons jogadores, né? Mas é a opinião do comentarista, eu respeito, mas discordo. Pela esquerda, lateral cobrado, Marcílio pra bola, levantou, tocou na grande área, passa por todo mundo, não chega pra ninguém. Ué, todo mundo tem direito de dar a sua opinião. Aliás, tinha no rádio, há algum tempo atrás, tinha uma vinheta, não vou lembrar agora, se os companheiros lembrar, pegou na mão do G2, hein? Pegou na mão do G2, bola pro Guarani. Tinha uma vinheta antiga que falava, todo mundo tem direito de dar a sua opinião. E era no rádio aqui de Campinas. E eu o faço de segunda a sexta-feira. Era um cara de voz grossa, rapaz. Agora eu não vou lembrar quem é que falava isso. Mas era no rádio Campineiro. E o nosso comentarista disse aqui que ele nem vai dormir à noite por você discordá-lo. Também, idem. Outra coisa, o G2 está fazendo a sua estreia com a camisa esmeraldina. O Carlos já falou essa palavra hoje umas 88 vezes. Eu não falei nenhuma vez até agora. O que ele tem de cabelo sobrando, eu tô com uma inveja danada, hein? Eu sinto pra todos nós. Eu sinto. Uns com tanto, o Carlos tem bastante também. Eu já falei pra vocês, tô precisando de um corte grátis. Cada indicação que eu mando lá, eu ganho um corte, velho. Se vocês quiserem ir, é só ir. Bola aqui pela direita, é só... Cara, tô precisando. Aí é o seguinte, levei uma indicação, tenho um corte, um talento grátis. Se vocês quiserem aqui, eu tô vendo três clientes em potencial. Eu acho que tô vendo. Três destelhados aqui, né? Mas amanhã eu passo a maquininha, vai destelhar mais. Antônio Wilson, que tá com a gente aqui na Rádio Futebol Interior. É mais um que chega na Luiz Fabiani tá aqui na audiência nossa aqui, ó. Cajá nota 0. Luiz Fabiani, coloca a vinheta do Fernando César. Ele tá pedindo aqui, ó. Não. Ele tá falando que o Cajá é nota 0 e que ele quer uma camisa dessa aqui amanhã. E vem Guarani, Leandro pela direita, vai pro cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Goiás pra tirar. David Duarte mete a testa na bola, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança pela direita, Melo. A tentativa do Lennon era para o Bruno Mendes ali na risca da pequena área, mas apareceu ali o David Duarte, né, para acabar com a brincadeira. É mais um escanteio pro Guarani lado direito. Vamos ver se agora, né, o Bruno Nazário acerta, né? É fácil, é só caprichar. É só olhar ali pra marca do pênalti, trocou, deixou pro Rondinelli. Vamos lá. Quem sabe o Rondinelli acerta. Rondinelli, ele que vem pra bola, Nazário tá ali brigando com o Thiago Luiz. Rondinelli pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Goiás. Alex Silva, no primeiro pau, mete a testa, tira dali, a bola volta com o Ricardinho, Rondinelli, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, perna esquerda, vai queimar daí uma bomba pro gol, ela passou, saiu. O Rangel pulou, mas Melo, se vai pro gol... se vai pro gol, tá guardado na mala, hein, Melo? E que cacetada, hein, do Rondinelli de pé esquerdo, houve um desvio ali no meio do caminho, o Bruno Mendes pedindo ali o escanteio, bateu ali no número 5, né, o Madison do Goiás, mas pelo jeito o árbitro marcou o escanteio, vai Nazário. Terceiro pro Guarani no jogo, Nazário pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Edson Silva mete a testa na bola, ela sai. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Goiás fazer a cobrança. E atenção, rede. Atenção, Mr. M. Fique ligado aí, porque a Rádio Futebol Interior vai girar para você. Tempo e placar. Toque eletrônico da Rádio FM está marcando 23 passado o seu primeiro tempo de jogo. Faltam 22 para terminar o primeiro tempo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Sexta rodada Série EB, Campeonato Brasileiro, Serra Dourada, Goiânia, capital de Goiás, Guarani, Guarani tá 0-0, qual é a vibe aí, Fernando César? Amanhã tem ainda Ponte Preta e Atlético Goianiense com transmissão da Rádio FI. Aqui o Luiz Carlos falando, se o Goiás tem coragem de contratar Cajá, Guarani poderia trazer de volta o Fumagalli. O Ivan Lima fala, esse empresário do Marcílio é muito competente. São
internautas aqui no Facebook da Rádio Futebol Interior. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19 3363 1366. Faço da minha vida um poema e escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. 24 o primeiro tempo. Ô Corsato, e aí, o jogo deu uma melhoradinha? Um bocadinho? Ou você ainda continua chato, achando que o jogo não presta? Não, deu uma melhorada. Esquentou um pouquinho depois dos 17, 18 minutos, né, o jogo. O Guarani teve uma boa chance e o Goiás também, mas um jogo tecnicamente realmente fraco, mas melhorou um pouquinho. O Kleber Pretinho tá com a gente aqui no Instagram, Carlos, e também tem o Reginaldo.nono. Tá todo mundo acompanhando a sua transmissão aqui no Instagram também. Estamos também no Instagram, Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV. Inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante, tá bom? Nós agradecemos já de coração. Lá no Facebook também, estou aqui compartilhando nas redes sociais. O Melo já compartilhou no Facebook, lá também no seu Facebook. O Corsato também, Fernando César também, tá todo mundo lá no Facebook. Olha o Guarani, levantamento na boca do gol, Bruno Mendes, toca de cabeça, Marcelo Rangel. Levanta, voo, pousa, comanda em seus braços o goleirão da equipe do Goiás, toca a bola aqui pro Alex Silva. Alex Silva para Carlos Eduardo, Marcílio vem, empurra o Carlos Eduardo. O árbitro mandou seguir a vantagem, bola para a equipe do Goiás. Bola aqui no meio, trabalha, bola o time do Goiás, bola com o Madison. Madison trabalha, bola tem o Cajá pedindo bola aqui um pouco mais na frente, ele não toca, vira o jogo, toca a bola para Eduardo Brock. Brock toca a bola para Breno. Breno tem ali o Gedós pedindo bola, falta. Gedós empurrou ali o Nazário. O árbitro parou, marcou a falta. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363 1366. Abraçando o Matheus Bueno, toda a galera da Ferrolínea, sempre ligado com a gente. O Matheus Bueno que vai estar com a gente no programa que vamos fazer lá no Campinas Chopp, né? Na última quinta-feira do mês estaremos com o Balançando a Rede Debate. Mas não era jornada esportiva? Também, né? Também, Balançando a Rede Debate, jornada esportiva, enfim, o que você quiser, viu, Corsato? Lá no Campinas Chopp, lá no Cambuí, o Matheus Bueno vai estar com a gente. O Matheus Bueno vai ser o nosso comentarista. Isso. Manda muito bem, aliás, o Torinho Wilson estava falando da Copa Metropolitana, o Matheus Bueno que vai jogar a final da Copa Metropolitana, é goleiro do Parque Brasília. O Matheus Bueno participa em todos os esportes, de bocha a golfe. Não, bocha ele não tá jogando, não. Futevôlei, jogo de peteca, ele tá jogando. Não, bocha não. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola com o Edson, falta, hein? Foi falta pra cima do Rondinelli, Melo. Falta e o Rondinelli fica na reclamação. E uma mensagem interessante aqui do Luiz Carlos. 10 dias treinando e jogadores não sabem matar uma bola. E não acertam um passe, né? Se não for pedir muito, alguém pergunta ao Humberto o que eles treinam. O Rodrigo Jorge Moraes dizendo que está presente. E o Marquinho Bugrino aqui de Alterosa. Vamos, Bugrão. Grande abraço ao Marquinho Bugrino lá de Alterosa, acompanhando a nossa transmissão. E a falta é pelo lado esquerdo. Rondinelli, né? Com as mãos na cintura, vai para a cobrança. Vem Rondinelli da intermediária para fazer a cobrança de falta para a equipe do Guarani. O Edson Silva tá lá, o Felipe Maia também foi. Só um jogador na barreira da equipe do Goiás. É falta para a equipe do Guarani. Marcílio tocou na bola, voltou pro Rondinelli, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Goiás com o David Duarte. Mete a cabeça na bola, mas aí o árbitro pegou um empurrão ali para cima do zagueiro da equipe do Goiás. O jogo tá parado. É falta pro Goiás fazer a cobrança no campo de defesa. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças 3844-9283. Na sequência, na seguidinha, tem o clássico FF. Fortaleza, Figueirense. Figueirense, Fortaleza. A bola vai rolar já. Depois de GG, Guarani e Goiás. Vai, Corsato. É isso que o nosso internauta falou, que o Washington Melo trouxe. É um negócio pra gente conferir, né? Porque se a gente for analisar, o Guarani em 20 dias fez 3 jogos, contando esse aqui, né? Fez o derby, jogo contra o Criciúma e esse agora. Quer dizer, a gente espera que tenha jogada ensaiada, que tenha mais entrosamento entre os jogadores, né? E hoje a gente não pode dizer que está enfrentando um time arrumadinho, um time acertadinho, né? O Guarani era para ir para cima. Não vou dizer que era para estar goleando já, mas era para estar apresentando um futebol melhor, sim. Não sei, eu acho que vocês estão muito sem paciência, velho. Não tá nem com 30 minutos de jogo.
Calma, o jogo é fora de casa. Pera aí, velho. Vendo o que tá acontecendo. E outra, a partida de futebol dura 90 minutos, sei lá. Eu acho que vocês estão muito críticos, viu? Então vamos fazer o seguinte, cara. Quando você narrar, a gente economiza de eu vir aqui ser comentarista, né? Porque você não tudo que o comentarista fala, você corneta. Não é só então, você não. O Washington Mello também tava cornetando. Eu não tenho nada a ver com essa história. Não, o Washington Mello tava cornetando também aqui, velho. Não tô cornetando coisa nenhuma. Você tem que respeitar o comentarista. Tem que ter um pouquinho de paciência, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência. O Marcelo, eu ouvi uma frase hoje que em 2 minutos tudo pode acontecer. Em 2 minutos o Guarani pode fazer 2 gols. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Essa frase é nova. Bola para cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Goiás para tirar. Tira dali, tira a zaga da equipe do Goiás. Voltou pro Guarani. Bola com o Bruno Nazário. Tentou fazer o passe do meio pro Rondinelli. Não conseguiu pegar. Tentou fazer o chapeuzinho ali para cima do Carlos Eduardo. Aí perdeu a bola, né? Perdeu a bola, foi pro chão. Ficou pedindo falta o Carlos Eduardo. O árbitro não deu. Aí o Carlos Eduardo fez falta para cima do Marcílio. E aí foi falta. Ficou bravo o Carlos Eduardo, porque o árbitro não deu a falta nele, em cima do Rondinelli. Aí ele pegou o Marcílio. Sobrou pro Marcílio, viu, Melo? Foi o Bruno Nazário, né? Que vai dar chapéu ali no meio campo. Eu entendo que houve a falta, né? O Nazário foi de carrinho, pegou ali o Carlos Eduardo e não pegou a bola. E depois o Carlos Eduardo, nervoso, acabou derrubando ali o Marcílio. Mas o Bruno Nazário não dá, né? 0-0, jogo disputado, querer dar chapéu no meio de campo, joga sério, joga o feijão com arroz. Mas o Guarani tem a pauta, né? Lado esquerdo, na área o Felipe Maia, o Edson Silva. Vai o Rondinelli para a cobrança. Vem Rondinelli, vem ele para fazer a cobrança de falta para o Guarani. Meia hora desse primeiro tempo, faltando 15 para terminar o primeiro tempo de jogo. Tá 0-0. Rondinelli para a bola. Cara, parece que tá faltando força. Tá de treinamento, hein? Não, ele no escanteio ele já cobrou 2 vezes, né? Errou as 2. E agora na falta manda na cabeça do defensor. Tá de brincadeira o Rondinelli. Daqui a pouco os caras vão bater em mim, que eu tô tentando defender, mas assim também fica difícil, hein? Olha o Guarani, bola com o Leno toca no meio, bola pra Nazário, falta. Chegou cometendo falta ali o jogador da equipe do Goiás. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você. Tempo e placar. 31 passados do primeiro tempo, 14 para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que giro, placar do futebol. Serra Dourada, Guarani, Goiás, Guarani, tá 0-0, Fernando César. Vai na falta, aí na sequência eu dou os recadinhos aqui. Vamos lá, então é falta pro Guarani fazer a cobrança. Nazário para fazer a cobrança da falta para a equipe do Guarani. Rondinelli por lá também, ó. Rondinelli que vai, agora sim, levantou, tocou na boca do gol. Bruno Mendes toca de cabeça. Rangel tira, dá um soco na bola. Thiago Luiz completa, não tem ninguém da equipe do Goiás. Fica fácil aqui pro Baraca. Vamos lá, Fernando César. Ó, o Luiz Carlos tá falando de novo, não sabe bater falta e nem cruzamento. O Rodrigo Jorge Moraes, narrador, está nos convidando a desligar a transmissão. Estão certos os comentaristas. Vai tomando. Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Rodrigão, obrigado pela audiência, mas eu não vou ficar aqui depreciando o meu produto, que é o jogo de futebol. Me perdoem vocês, tá? Mas cada um tem a sua opinião e vamos que vamos. E cada um também é livre pra fazer o que quiser, pra ligar ou desligar o rádio. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time do Guarani. Bola aqui pelo meio, hein? Bola pra Léo Sena na marcação, peludo, hein? Falta. É aquela história, velho. Fala o que quer, ouve o que não quer. Bola aqui pelo meio, sobe a zaga da equipe do Guarani. Chegou cometendo falta, o árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe do Guarani, para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Bola aqui pela direita, bola para o Alex Silva. Alex Silva trabalha a bola para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo vem 2 na marcação. Vem ali o Baraca, empurra o Carlos Eduardo. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Aqui pela direita, falta para o Goiás fazer a cobrança. Vai, Corsato! Fala, Figueira, tá com a gente. E o técnico underline Rodrigo Alexandre também acompanhando a sua transmissão, viu, Carlos? É falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança aqui pela direita. Pra bola o time do Goiás, quase 33 passados nesse primeiro tempo. Tá 0-0 Goiás e Guarani. Sexta rodada Campeonato Brasileiro Série B. Pra bola, vem Renato Cajá para fazer a cobrança da falta para a equipe do Goiás. Só o Rondinelli ali na frente da bola, hein? Bola para a equipe do Goiás, 33 passados, que demora para bater essa falta também. Cajá pra bola, levantou na cavadinha na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani para tirar, a bola volta com o Rondinelli, Rondinelli trabalha a bola para a equipe do Guarani, volta a bola para Marcílio, empurraram ali o Marcílio, hein? Empurrou o Marcílio ali, o camisa número 4. Foi falta. Foi falta, meu.
O Eduardo Brock colocou o braço ali na frente do Marcílio. O árbitro não deu, não, meu. Impediu, né? A passagem do Marcílio. Estava ali a 2 metros do lance, né? E bola aí também ficou difícil. Bola pro Goiás. Daniel Nobre Pins. Olha, Fraco, hein? Fraco, hein? Léo Senna, vem ele pra bola, agora ele pegou uma falta. Do mesmo jeito, viu? Rondinelli só colocou o braço na frente, ele também parou o lance. E ele, gaúcho, né? Bins, com esse sobrenome lá nas ruas de Porto Alegre à noite, hein? Sei não. Melo, eu vou falar. Carlos. Pois não. Tem aqui um internauta perguntando cadê o futebol do Goiás? Aqui no Instagram. Vem pra bola, Léo Senna pra bola, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe do Goiás. Não, deixa, é o Léo Senna mesmo? É a camisa número 20? Não, Gedós. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, sai do gol Bruno Brígido. Tranquilo pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Bugre sai jogando. Pois não, Corsato? Foi o Daniel que perguntou cadê o futebol do Goiás, né? E tinha aqui uma mensagem, não é sacanagem minha não, tá? O cara falando que o narrador é bom, mas eu acabei saindo do Instagram e não sei o nome dele. Se ele puder mandar a mensagem... Não, cara, os caras só leem mensagem contra, viu? Mas não esquece, ele perdeu a mensagem, ele perdeu a mensagem. Não, só vai pro ar aqui mensagem contra. Daqui a pouco o Fernando César vai mandar outra contra. Só vai mensagem contra, esquece. O cara tá bravo aqui. Mas, cara, não tem problema, todo mundo tem o direito. Desde que seja educado, fique à vontade. Olha o nome do ouvinte Pode aqui. ficar bravo, vai lá. Diego BNH 5716. Olha o Guarani, bola pro Bruno Nazário, tá impedido. Não tá valendo nada. Ele bateu, o goleirão foi pra ela, fez a defesa. Mas não tá valendo nada, o jogo tá parado. E o Rodrigo Jorge Moraes tá bravo aqui. Peça desculpa pra ele, porque falou que ele é apenas a opinião dele, concordando com os comentaristas. Desculpa. Ok. E ele disse que você mandou ele desligar. Não desliga não, pelo amor de Deus. Não disse não. Ele que fala na mensagem lá em cima que o narrador tá convidando a desligar a transmissão. Foi ele que começou, não eu. Rodrigo, continua aí que você é da gente. Nosso ouvinte. É isso aí. Foi, eu disse que respeito todas as opiniões. Rodrigo, você é respeito, espero que o ouvinte também respeite a minha. Bola aqui pro campo de ataque. Eu não sou obrigado a falar que o jogo é uma M e que o Guarani não tá jogando nada se eu não acho isso. Bola pro Bruno Mendes, sai do gol. Marcelo Rangel pra ficar com ela. Pois não, Ele Corsato? quer que você manda um alô pra galera de Olinda. Você sabe onde é Olinda, cara? Olinda no Pernambuco? Ele quer que você manda um alô pra Olinda. Quem que é o ouvinte? O Diego. Ô, Diego, aquele abraço pra você. E tem mais uma aqui. Fala Figueira. Daqui a pouco tem em Floripa, Figueirense e Fortaleza. Abraço, pessoal do FI. A gente vai retransmitir esse jogo aqui com a Rádio Guarujá. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tá bom? Fala, Figueira. E vem a equipe do Goiás. Trabalha a bola com o G2. Vai queimar dali. Bateu pro gol pra fora. Que horror, hein? Fora do Ele gol. tem de cabeleireira, ele tem de feiura também. Eu concordo aqui com o Marcelo. Que jogo péssimo, hein? Fernando César também tá meio amargo. Eu não sei quem é pior, hein? Se é o Guarani ou se é o Goiás. No Guarani, se você for analisar, o Rondinelli e o Bruno Nazário estão aparecendo um pouco, mas aonde está o Rafael Longini? Sumido, né? Completamente. E o Bruno Mendes também fica ali enfiado ali entre os zagueiros, né? Ele tenta sair para buscar o jogo, mas também não está fazendo absolutamente nada. No segundo tempo, se eu sou Humberto Lousa, já faço essa substituição, coloco o Anselmo Ramon no lugar do Bruno Mendes. Esquece, técnico de futebol não mexe no intervalo, mas nunca. E o Ney Franco mudou o esquema do time, hein? Ele começou no 4-5-1 e agora já tá no 4-4-2, às vezes pro 4-3-3. Quer dizer, ele tá vendo que é possível ganhar o jogo. Ele, primeiro, é aquela história, o treinador quando tá chegando arruma a casa a parte de trás, né? Ele percebeu que dá pra ganhar do Guarani, então ele já tá adiantando o time dele, né? Porque o Guarani não tá fazendo o que tem que fazer, tem que dizer pro Goiás que ele pode e ele a qualquer momento pode chegar no gol. E agora o Goiás foi sair jogando aqui, o Eduardo Brock perdeu a bola e o Nazário é rápido, né? Conseguiu fazer a finta pra cima dele, o Brock meteu o pé no Nazário, é falta pro Guarani, pintou cartão aí, hein, Melo? Mais um cartão, anote na sua papeleta, né? Eduardo Brock, número 4, pegou bola, o Nazário pegou tudo ali o que tinha pela frente, né? Portanto, mais um cartão no jogo, o Lennon já tinha levado, é o segundo cartão.
0-0 Guarani e Goiás. 0-0 Guarani e Goiás. Este é o Campeonato Brasileiro Série B, sexta rodada. Dedê Autopeças, a magazine mais completa de Paulínia. Diz que Dedê Autopeças 38449283. Guarani toca a bola no campo de defesa. Bruno Brígido hoje todo de azul. Dá um bico na bola, perna direita. Bola para Bruno Mendes, briga ali com os zagueiros na marcação. Conseguiu ganhar na lateral, não. A bola saiu para a lateral. O último toque foi do Mendes. Carlos. Ela saiu para a lateral, mas lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança aqui pela direita. Se o Rodrigo Jorge Moraes discordou da sua opinião, falando que cada um tem a sua opinião, o Ronaldo Tinarelli tá falando aqui, ó, narrador é fera, adora acompanhar o jogo aqui no Futebol Interior. Ô, gente, muito obrigado, viu? Aliás, a todos, obrigado pela audiência de montão, tá? A gente agradece o carinho de toda a galera que ajuda a gente, certo ou errado, às vezes, né, a gente dá uma opinião aqui que o torcedor não gosta, né, mas faz parte, certo ou errado, eu adoro você, torcedora. Bola aqui pela esquerda, trabalha a bola, a equipe do Goiás, bola com o Renato Cajá, Cajá tocou no meio, bola pra Breno, Breno pra Cajá, passou o pé em cima da bola, fez a finta. Chegou empurrando ali o Cajá, hein? Chegou empurrando ali o jogador da equipe do Guarani, era o Leno que tava na jogada. O árbitro para pegar a falta, mas o Cajá colocou ali entre as pernas do Ricardinho, né? Aqui o Leno chegou na cobertura, salvando a pele do Ricardinho. O Cajá empurrou ali o Lennon. O jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico. Mesa de som da Rádio FM vai marcar já já. Você vai conferir comigo 40 minutos passados do primeiro tempo. Aí vão faltar 5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, Serra Dourada, Goiânia, Guarani, Goiás 0-0, Guarani vem, bola aqui pela direita, bola com o Leno, e Leno engatou a quinta, vai para a linha de fundo, Breno vem na marcação para cima dele, trouxe a bola para a perna esquerda, voltou, tocou no meio, falta! É falta, o Bruno Mendes saiu da grande área, pegaram ele, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, Melo! E vai levar cartão amarelo, né, o jogador do Goiás ali que fica na reclamação. É o camisa número 20, né? O Léo Senna, né? Que fez essa falta pra cima do Bruno Nazário. Não sei se é uma orientação ou não, né? Do técnico Humberto Louser, mas muitas vezes, né? Os jogadores de ataque do Guarani que ficam ali centralizados na área, o Rondinelli e o Bruno Nazário, né? E o Bruno Mendes vem buscar jogo fora da área e foi o que aconteceu agora, né? Ele buscou ali um jogo fora da área, recebeu a falta e o jogador aí do Goiás, o Léo Senna, levando aí cartão amarelo, falta perigosa ali próxima à linha lateral da grande área. E agora tem ali o Rondinelli, o Nazário, os dois conversando, né? O Rondinelli já sai, vai ficar ali pro Nazário. De repente, essa ele acerta, vamos ver. Ô Carlos, não foi falta não, hein? Foi falta não. Você achou que não foi falta? O Bruno Mendes cavou essa falta aí. E ainda, eu vi ali, o cara cartão amarelo. Não foi falta não. Eu achei que foi falta. Olha, sim. A arbitragem é igual o jogo, péssima. Lennon pra bola, não, Nazário, vem pra ela, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Goiás. Ô Melo, não foi falta, Melo? Eu achei que foi, mas também não tive muita convicção. Não dá também, passa reto e vai segue o jogo, né? Queria ver se isso aí fosse na grande área. Aí eu queria ver se ele marcava. Nazário pra bola. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Guarani. 4 escanteio no jogo. Levantou, tocou na boca do gol. Era pro Edson Silva. Sobe ali o David Duarte, tira. E olha o contragolpe do Goiás. Bola aqui pela ponta. Trabalha a bola o time do Goiás. Era o camisa número 20, o Léo Senna, que tava na jogada. Tocou errado. A bola voltou pro Guarani, agora o contragolpe do Guarani, bola pra Nazário, trouxe pra perna esquerda, vai queimar, ali bateu pro gol, pra fora do gol, ela saiu, bateu forte pro gol, ele tinha várias opções, né, ou bater direto, foi o que fez a primeira opção, mas tinha jogadores do Guarani melhor colocado, tinha o Rondinelli, tinha o Bruno Mendes, ele bateu pro gol, Melo. Pelo lado esquerdo, né, o Rondinelli estava livre de marcação, se ele toca, o Rondinelli ficaria cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel. Foi fominha, né, o Bruno Nazário. Se ele acerta o gol, tudo bem, mas nem isso, né, ocorreu. Pegou muito embaixo da bola, ela passou por cima do gol, perde uma grande oportunidade, o Guarani 0-0. Esse é o Washington Melo, o Fernando César. Eu tava tirando o placar aqui, tem mensagens, o Marcelo tem lá no Instagram, você tá no Facebook, né? Sim, no Facebook, o Luiz Carlos tá falando aqui, ó, fala pro nosso amigo aí que não é falta de paciência do torcedor, é falta de postura dos jogadores, o time é fraco. Tá certo, Luiz. Vamos lá, Corsato.
Vai você, já eu falo. Vem Goiás, bola com o Cajá, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Felipe Maia, saiu. Linha de fundo, escanteio pro Goiás, vai lá, Corsato. Ó, Goiás Série C 2019, se não melhorar, é o Rogério Almeida 13. Tem mais uma aqui, o Juliano Figueiro. Dali. O Eric Underline Santos tá dizendo, o narrador é top, parabéns, futebol interior. É escanteio para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Obrigado, viu, Eric? Escanteio para o Goiás fazer a cobrança. Cara, eu tenho a primeira marcação aqui de primeiro escanteio para o time do Goiás. Já foram 4 para o Guarani. É o G2 que vem para fazer a cobrança do escanteio. Lá na ponta esquerda, 43. G2 para a bola, perna direita. Levantou, tocou na boca do gol. Léo Duarte toca de cabeça. Era para o Carlos Eduardo. Sobe a zaga da equipe do Guarani. Tira a bola, volta com o Bugre. Nazário tocou para o Rondinelli. Quem sabe agora no contragolpe. Bola para a equipe do Guarani. Bola para Nazário. Nazário fez a finta, virou, tocou bola no meio, bola pro Rafael Longini, conseguiu livrar da marcação, vem na marcação ali agora pra cima dele o Breno, vem o Rafael Longini, tirou pra dançar, fez o passe pela direita, bota a bola pra Leno vem na marcação, chega a zaga da equipe do Goiás pra tirar, ganha essa bola a equipe do Goiás, era o Renato Cajá que tava lá ajudando a defesa, rapaz, trabalha a bola, vem a equipe do Goiás, bola aqui pelo meio, bola com o G2, erra mais um passe. Na verdade foi o Léo Senna que errou. Cara, o Léo Senna errou quase todos os passes que ele tentou trocar aqui com os jogadores da equipe do Goiás. Lateral pro Guarani, bola com o Marcílio. Marcílio, Rondinelli pro Nazário, sai do gol. Marcelo Rangel, e não tinha impedimento não, hein, pelo menos. O Bandeira não levantou o seu instrumento. Trabalha a bola o time do Goiás, bola ali na ponta esquerda. Vem bola com o Renato Cajá. Renato Cajá tem o Carlos Eduardo pedindo bola aqui pela ponta direita. Tocou bola para Carlos Eduardo. Marcílio vem na marcação para cima dele. Voltou, já pediu bola aqui o Alex Silva, lateral direito. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pelo meio. Bola com o camisa número 20, Léo Senna. Léo Senna fez o passe, voltou, tocou a bola para G2. Passou o Breno, pediu 44 e 30 segundos. E aí vamos ficar por conta dos acréscimos do Daniel Nobre Bins. O árbitro gaúcho. Trabalha a bola, Brock. Já tem um cartãozinho amarelo, Brock, toca a bola no meio, bola para Léo Senna fez o cruzamento, levantamento na boca do Guarani, Alex Silva que estava por lá, chega a zaga do Guarani com o Felipe Maia, tira dali, a bola volta com o time do Guarani, bola com o Longini, jogando muito recuado, Longini, trabalha a bola pelo meio, bola para Felipe Maia passou, tem o Leno pedindo bola, tocou bola para ele, Leno para Ricardinho rompe a linha, aquele vídeo gramado, mais um, passe, abre o jogo, toca a bola no meio, Washington Melo marcou 46, vamos até 46, mais um minuto de acréscimo, bola para Ricardinho volta essa bola aqui pro Leno trabalha a bola no campo de defesa, bola para Baraca, vai começar tudo de novo para a equipe do Guarani. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 200 metros da Lagoa, do Canal Campinas, 32423125. Guarani vai tocando bola para Bruno Brígido, com a perna direita ele toca a bola para o Felipe Maia. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Guarani vai tocar a bola até terminar o primeiro tempo. Felipe Maia achou bom passe, toca a bola para Bruno Nazário veio na marcação, chega a zaga da equipe do Goiás para tirar, a bola volta com o time do Goiás, bola com o G2 abre essa bola no meio, volta a bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola para Alex Silva para Carlos Eduardo, Marcílio deixou distância para cima dele, agora encurta a marcação, Carlos Eduardo fez a finta,
O Carlos Corsato, que tá narrando o jogo, quase que a bola entra, cara. Enfim, efetivamente não tivemos lances agudos, né, de um lado e de outro. Então, aí quando os jogadores descem para os vestiários no intervalo, fica sempre aquela expectativa, será que nós vamos ter um segundo tempo um pouquinho melhor? Eu espero que sim, porque realmente concordo aí com o Marcelo, realmente um jogo fraco, né? Um jogo fraco, o Fernando Diniz, né? Pela tradição das duas equipes. Exatamente, né? Principalmente do Guarani, que teve um longo tempo aí para poder se preparar para essa partida, né? Mesmo porque o Marcelo já falou durante a transmissão, o Guarani é o terceiro jogo em 20 dias. Sim, ele então jogou. Teve muito tempo para poder trabalhar, tentar fazer alguma coisa para poder melhorar e trazer alguma coisa melhor do que foi apresentado contra o Criciúma. Mas isso a gente não viu no primeiro tempo. Então quer dizer que o Humberto Louser não está trabalhando
da forma correta nos treinamentos. O Melo, que acompanha o dia a dia lá, pode até participar do papo aí. Mas para você, Corsato, então tá faltando treinamento pro Guarani ou tá faltando qualidade de jogadores? Eu acho que o Humberto Loser, a gente tem que dar um voto de confiança, mesmo porque também ele subiu o time da A2 para 1 do Campeonato Paulista. Não dá pra comparar 2 com brasileiro, né? Não, mas ele mostrou um bom trabalho na Série A2, né? Então eu acredito que ele pode mostrar esse bom trabalho também na Série B do Campeonato Brasileiro. O time tem 6 pontos na competição, é uma média boa, poderia ser melhor, né? Eu acredito no trabalho do Humberto Loser. Ele mexeu muito no time com relação ao Campeonato Paulista da Série A2. O Longini está no time titular, a gente vê também a zaga modificada, enfim, tá chegando jogadores, tem o Pará, mas alguns jogadores estão muito abaixo. Por exemplo, o Bruno Mendes, depois que voltou da contusão, ele quase não pegou na bola hoje, né? O próprio Nazário não está jogando nem metade do que jogou no Campeonato Paulista. O Marcílio também está muito abaixo. O Lennon, que foi um dos destaques do time no Campeonato da Série 2, também não está bem. Então a gente não pode colocar a culpa só no treinador. Ele põe os caras lá, ele arma o esquema tático, o time tem um esquema, você vê um esquema no time do Guarani, só que os jogadores precisam jogar mais, precisam querer mais, né? Será que ele vai trocar alguém? Quais são as opções de banco aí? Tem um cara para mudar o time aí, meu caro Melo? Ah, pois não. Tem aí o Anselmo Ramon, né? Que ele foi titular no jogo contra o Criciúma. O Guilherme também é um meia que, quando entra, Guilherme faz fumaça, hein? Fumaça, exatamente. Tem também o Eric, né? Que voltou no derby muito mal, né? No segundo tempo, contra o Criciúma, entrou também, não fez absolutamente nada. Então, são jogadores que estão no uma boa opção, né? Se eu fosse já Humberto Loser, já colocaria, né, o Anselmo Ramon quem vai sair aí, no lugar do Bruno Mendes. O Rondinelli foi mal, o Longini foi mal. Bruno Nazário querendo dar chapéu no meio campo. Mas ele não mexe no intervalo, né? O Humberto Loser tem essa característica, dificilmente ele mexe no time no intervalo. Vai esperar 10, 15 minutos. Mais ou menos. Aí leva um gol, e aí, como é que faz? Aí vai correr atrás, né? Então, opções pra tirar ele tem, né? E ele tem opções no banco de reservas também. O banco de reservas dele tem o Anselmo Ramon, tem o Guilherme, tem o Denner. São jogadores que podem aí fazer algo diferente dos que estão em campo, né? Uma alteração manjada, né, do Humberto Loser. Ele sempre tira o Rondinelli para a entrada do Denner. Vamos ver se ele vai fazer isso novamente no jogo de hoje. O juizão, hein? É um banana esse juizão, hein, Melo? Ah, muito fraco, fraquíssimo, hein? Né? Nem pra Série B ele serve, a Série C pra baixo. Acabou invertendo algumas faltas e no final do jogo já tinha dado, ele deu 1 minuto de acréscimo, foi terminar quase com 47. Sai o gol ali, ia dar uma confusão. Meu Deus do céu. Tá legal, os times estão voltando, vem aí o segundo tempo e vem ele aí novamente, o narrador que narra o jogo. Este Fernando César comandou o intervalo nota 10 da equipe nota 10 Esportes ADFI e o Toninho Wilson participou com a gente aqui no intervalo do jogo. Agora tem um compromisso que ele não pode, né? Não pode desmarcar, então inadiável. Toninho, obrigado, viu? Eu que agradeço, o compromisso veio aqui pelo Zap, a esposa. Tá certo, é isso aí. Grande abraço, Toninho Wilson, que a partir da semana que vem já está nas escalas da equipe nota 10 de Esportes Rádio Futebol no Interior. Seja bem-vindo. Apita o árbitro. A bola está rolando em Goiás. Sempre pra sempre, de bem com a vida. Você sabe quando a bola rola, torcedor, eu corro que corro atrás dela pra trazer pra você todas as emoções no microfone da Rádio FI. Posse de bola nesse segundo tempo do time do Guarani, que tá todo de branco, o Goiás todo de verde. Daqui a pouco o Melo informa se tivermos a alteração nas equipes. A equipe do Guarani vem bola com o Rondinelli, faz o passe longo demais, não tinha ninguém do Bugre, ela sai, vai pra linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Aí o Marcelo Rangel bateu, hein? Bateu com perigo. Aí teve que tirar o Eduardo Brock. Chegou o Guarani fazendo a marcação sob pressão. A bola voltou com o Bugre. Bola com o Rondinelli pelo meio. Bola para o Leno. Vai para o cruzamento. Levantou, tocou na boca do gol. Nazário de cabeça. Marcelo Rangel. Saída errada do Goiás, quase que o Guarani consegue chegar lá no primeiro bom ataque do Bugre no jogo. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil, 3363-1366. Acesse ferrolínea.com.br. A Ferrolínea que também trabalha com Metalon. Fale com a galera da Ferrolínea. Ô Melo, ninguém mexeu, né, Melo? Ah, pois não, Guarani é o mesmo time do primeiro tempo, o mesmo aconteceu com o Goiás. É muito difícil os treinadores mexerem, não é só Humberto Loser, viu, gente? Pode começar a comparar aí que a maioria dos treinadores brasileiros não mexem
no intervalo. Eu mexeria no Guarani, já falei aqui no intervalo, e no time do Goiás também eu mexeria. Tiraria ou o Renato Cajá, ou o G2, ou até mesmo o Thiago Luiz, e colocaria o Lucão, que é um centroavante, um homem de área e é bom jogador. E o Goiás vem, bola aqui pro campo de ataque, bola com o Thiago Luiz, tentou fazer o passe espichado lá pro Carlos Eduardo, sobe o Marcílio, no quinto andar, mete a cabeça na bola, tira, toca a bola pra Rondinelli, no meio, tocou, o Marcílio ganhou essa bola do Alex Silva, deixou ele na saudade, vai pra lateral na marcação, chega pra cima dele o zagueiro da equipe do Goiás, segundo o árbitro, foi na bola, e o jogador do Goiás tá caído lá, é o Alex Silva, na disputa de bola com o Marcílio. Tá caído o jogador do Goiás, Melo. E não houve a falta, né? Se machucou sozinho, né? O Alex Silva, o jogador do Goiás ali, o Carlos Eduardo, tirou a bola pela linha de fundo. O Marcílio é o tal negócio, né? Ele ganhou ali do Alex Silva, né? Na disputa da bola. Sobrou ali, né? Pra fazer o cruzamento, tentou ali mais um drible e perdeu a bola, né? Então não dá, né? O Marcílio realmente tem aí as chances, né? Seguidas, mas parece que não consegue agarrar. E o Pará já chegou, né? Já está treinando e se tiver a sua documentação regularizada, pode até ficar à disposição do próximo jogo do Guarani, que será sábado. Anote na sua papeleta, viu, Carlos Cossado? No próximo sábado, às 9 horas da noite, no Estádio Brinco de Ouro, teremos aí os embalos de sábado à noite. 9 da noite, CRB. Próximo jogo 4 na última rodada. Equipe já pronta para esse jogo, Carlos Corsato, Claudinei Corsi e... E cara, eu tenho a impressão que o seu microfone precisa de um pontinho a mais. Inclusive, já até negociei aí um Vale Night. Dedelto Peças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedelto Peças 38449283. Na sequência de Guarani, Goiás, o clássico GG, tem o clássico FF. Figueirense, Fortaleza. Amanhã, Marcelo Corsato manda o recado no microfone da Rádio FI. Na terra da linguiça tem Ponte Preta e Atlético de Goiás com toda a equipe esportiva nota 10. Goiás vem bola aqui pro campo para ataque. Thiago Luiz, ele bate de tudo quanto é canto. Trouxe a bola para a perna direita, fez o cruzamento, levantou, tocou na boca do gol. Felipe Maia. Fez o que o Washington Melo faz todo dia. Se joga na bola, joga a bola para lateral para a equipe do Goiás. Traz a bola ali pela direita, a bola para o Alex Silva. Alex Silva no meio, traz a bola um pouco mais atrás, ele volta. Vou falar já onde eu me jogo. Da ponta direita para a ponta esquerda, trabalha a bola para o Eduardo Brock. Brock fez o passe para o Breno. Linha de fundo, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol. Bola para o Thiago Luiz, tentou fazer o passe para o G2, voltou, sobrou bola no meio, vai para queimada ali, bateu para o gol. Léo Duarte chegou, a zaga tirou, a bola voltou, Madison no pé de ferro, perdeu, recuperação para a equipe do Guarani, ganhou a equipe do Bugre, ganhou o Baraca, toca a bola no meio, bola para Nazário, Nazário faz o passe no meio das pernas do Brock, toca a bola no meio, bola para o Bruno Mendes pela direita, bola para Lennon, Bruno Mendes, já passou, pediu aqui pela ponta direita, o Mendes pode tocar de novo se quiser, voltou, tocou a bola para Rondinelli, trouxe a bola para a perna direita para o Nazário, chegou a zaga, tirou a bola, voltou com o Bruno Mendes, Baraca ganhou a bola de novo para o Guarani, o Baraca rouba bem a bola, toca a bola para Longini e Marcílio, linha de fundo, ele bateu pro gol, ela saiu. O Marcílio não cruzou, Melo, ele chutou e a bola saiu. Eu diria que ele nem chutou e nem cruzou, né? Isolou a bola, né? Tinha que centra a bola ali pro Bruno Mendes, que estava ali na risca da pequena área querendo cruzamento. Ele estava meio sem ângulo, pegou de qualquer jeito na bola e perde uma grande oportunidade. A equipe do Guarani segue 0-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo pra você. Tempo e placar. Toque eletrônico da Rádio Fim, tá marcando 5 minutos passados do segundo tempo. Faltam 40 para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que giro, placar do futebol. Já vem Guarani. Bola com o Leno pela direita. Vem na marcação ali para cima dele o Breno. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Nazário. Guarani parece que não quer chegar na linha de fundo, rapaz. Foi lá no bico da grande área. Voltou a bola aqui pelo meio campo. Volta a bola para Ricardinho. Longini Bruno Mendes. O Longini fez o passe. Voltou atrás de novo. Bola para Baraca. Baraca para Leno. Guarani vai costurando a jogada. Pela direita voltou. Tocou a bola para Nazário, com a perna esquerda ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Rondinelli, G2 na marcação, Rondinelli, bate Rondinelli, foi travado pelo Renato Cajá, ele voltou um pouco mais atrás, trabalha a bola para Ricardinho, Lennon, Bruno Mendes está na grande área, olha o Lennon, cruzamento, Nazário matou, tocou na bola, Longini não conseguiu dominar, a zaga da equipe do Goiás chega para tirar, a bola volta com G2 e vem com um contragolpe do time do Goiás, do time Esmeraldino, trabalha a bola lá pela direita, a bola para Carlos Eduardo, o Edson Silva está na marcação, coloca os braços
minutos pra trás, a bola voltou, pegou no Edson Silva, trabalhou com Carlos Eduardo, Marcílio vem na marcação pra cima dele, Carlos Eduardo vai tirar pra dançar, vai pro levantamento na boca do gol, toca no Marcílio, sai. Linha de fundo, é escanteio pro Goiás fazer a cobrança, o primeiro escanteio do jogo no segundo tempo. Eu confirmo 7 minutos passados deste segundo tempo, 38 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. De passo em passo eu vou girando o placar, Goiás e Guarani tá 0-0, G2 para cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira. A bola vai ficar aqui na esquerda, a bola com o Thiago Luiz, vem buscar essa bola pro Guarani. Placar ao vivo, futebol interior, Fernando César na voz do gol. Amanhã pela Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo a 6ª rodada, 2 clássicos regionais. Atlético Mineiro e Cruzeiro no Mineirão, no Maracanã tem Flamengo e Vasco. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida, aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos Futebol TV, Futebol Interior no YouTube, no Facebook, Futebol Interior no Instagram. Você participa, deixa a mensagem 987-7108-38. Vem a equipe do Guarani com o Nazário Vinha. Chega a zaga da equipe do Goiás, rouba a bola, Alex Silva para a equipe Esmeraldina. Vamos lá, Melo. Houve uma discussão ali agora do Marcílio, né, com o Felipe G2. O Marcílio protegeu a bola, né, para ganhar o lateral. E o Felipe G2 chegou por trás, deu aquela cutucada. Aliás, alguém já te cutucou por trás alguma vez, ô Carlos? Não, nunca. Você já sentiu isso já também alguma vez? Estou perguntando. Eu também estou perguntando para você. Então você já respondeu. E você? Também não. Ah, tá certo então. Você responde, você pergunta, eu respondo, eu pergunto, você responde. Vem bola aqui pra equipe do Goiás, bola com o Thiago Luiz, fez falta ali pra cima do Ricardinho. O jogo tá parado. Falta pro Guarani fazer a cobrança, linha direita, campo de ataque, restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros, Lagoa, Taquaral, Campinas. 3242-3125. É o telefone. Pois não, Corsato? O jogo no mesmo diapasão, né? Mas eu quero até dar um adendo, né? O Washington Melo na saída do primeiro tempo, né, pro intervalo. Vai você já. Vem Guarani, bola com o Ricardinho, tocou no meio, voltou pro Rondinelli, pra Bruno Mendes, queimou daí, bateu pro gol, foi travada na hora H, chega a zaga do Goiás, tira, e vem o Carlos Eduardo, e olha o que ele fez, colocou a bola na frente, vai disputar a bola ali com o Alex Silva, ganhou do Alex Silva, e aí o Alex Silva... o Edson Silva, Alex Silva é lateral da equipe do Goiás. E aí o Edson Silva foi na bola, ganhou essa bola para a equipe do Guarani. Vem na disputa de bola. Cara, esse árbitro não tá marcando falta, velho. Foi falta lá, foi falta aqui. Tá deixando o jogo seguir. Bola pro Thiago Luiz, volta a bola pro G2. G2 no meio, Felipe G2, volta a bola na ponta para Breno. Breno faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Madison. Madison trabalha a bola para a equipe do Goiás. Bola pro Renato Cajá, trabalha a bola com a perna esquerda. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Volta a bola ali pro camisa número 20, o Léo Senna. Léo Senna tem Cajá pedindo bola, o passe vem para ele. Cajá vira o jogo da direita para a ponta esquerda. Era pro G2 na zaga do Guarani. Tirou com defeito. Voltou com o time do Goiás. Torto demais. A bola acabou saindo para a lateral. É lateral pro Guarani fazer a cobrança. Segue aí, Corsato. Só para não deixar passar batido, eu até percebi isso na hora da entrevista. Depois passou, acabei não levando isso à tona. O Cajá cornetou já o Ney Franco já na entrevista para ir para o intervalo. Falou que o Ney Santos está querendo implementar um esquema de jogo muito cedo no time e a gente ainda não está habituado a isso, né? Então temos que ter mais atenção às palavras do Renato Cajá. Baixa a bola um pouquinho, Cajá, porque você está titular no time do Ney Franco, né? O Ney Franco que ele está fazendo, eu falei no intervalo, eu vou repetir aqui. Ele primeiro está arrumando o sistema defensivo para depois tentar colocar o time um pouco mais à frente, né? Mas o jogo realmente é muito fraco tecnicamente. E o tal de Daniel, o hábito do jogo é pior do que o jogo. Prone Alimentos, feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Quero a sua participação nas redes sociais. Guarani vai mexer já, hein? Daqui a pouco o Melo informa. Pela direita, é o camisa número 18 que tá ali, viu? Bola pela direita, vem bola pro time do Goiás. Trabalha a bola na ponta, era pro Carlos Eduardo. Alex Silva tava na jogada, chega a zaga do Guarani, ganha a bola com o Rondinelli. Olha o contra-golpe do Guarani, mas também vai tocar pra quem? Tem 1, 2, 3, 4 jogadores do Goiás contra Melo. Um jogador do Guarani. Assim fica difícil, né, Melo? Ele chamou o Anselmo Ramon. Já não poderia ter feito a alteração no intervalo? Mas é aquilo que eu faço, Melo. Eles não fazem isso. Eles voltam no intervalo. Eu já tinha cantado, né? Portanto, é a primeira alteração, saindo o Bruno Mendes, número 9, né? Correu, mas não teve aí nenhuma real chance. Então, o Anselmo Ramon, né? Um jogador que tem mais mobilidade,
E também a bola procura, né, o Anselmo Ramon. Quem sabe nessa alteração o Guarani possa melhorar um pouco aí o seu sistema defensivo, ou melhor, o seu sistema ofensivo. E aí, Corsato, Anselmo Ramon no lugar do Bruno Mendes. Gostei da alteração, já tinha feito a alteração, tocou o Melo no intervalo. O Bruno Mendes vai ajudar muito o Guarani nessa Série B, mas ele precisa se recondicionar fisicamente. Ele tá mal fisicamente. Agora há pouco, Carlos, você narrou um lance, o Lennon foi pra linha de fundo aqui, ele olhou pra dentro da grande área, não tinha ninguém na grande área. Aí ele voltou a bola, porque o Bruno Mendes não tá conseguindo chegar na grande área. Então, alteração corretíssima. Tarde, mas corretíssima do Loser. Alteração para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil vem Guarani. Primeira participação do Anselmo Ramon no jogo, tocou a bola pro Leno, vai pro cruzamento, pega no Breno, sai. Linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, Melo. Primeiro escanteio do Bugre no segundo tempo. E na primeira jogada ali do Anselmo Ramon, ele tentou ali a tabela com o Leno. A bola cruzada, desviada no meio do caminho, escanteio lado direito. Chegando por ali o Rondinelli com a camisa 10 para fazer a cobrança. Vem Rondinelli, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani. Tá 0-0. Prune Alimentos, feito com carinho. Acesse prunealimentos.com.br. Para a bola, Rondinelli, perna direita, deu um bico na bola, né? Explodiu essa bola, tanto que ela vai ficar aqui na ponta esquerda, a bola para o Marcílio. Marcílio vem, briga ali com o Carlos Eduardo. Aí eu não entendi, velho. Ele dominou a bola, eu confesso para você que não entendi. Ele dominou a bola, depois deu um bico para fora. Deixa quieto, vai. Churrascaria Recanto do Sul. Buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Vem Goiás, trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, bola para Breno. Breno toca a bola para Felipe Gedós, também não foi na bola. Mas aí ele pediu uma falta do Baraca. E o árbitro viu, estava em cima do lance e marcou, viu, Melo? Foi fora do lance, né? O Baraca realmente acabou segurando ali o famosíssimo Felipe Gedós, que também não joga nada, hein? Se fosse bom, o Atlético Paranaense não teria liberado. E a falta é perigosa, né? O próprio Felipe Gedós vai para a cobrança. Vocês estão tomando suco de aspargo? Pelo amor de Deus. Mas como vocês estão... O Gedós é bom jogador, mas ele tá nitidamente fora Como vocês estão amargo, por favor, hein? Deus meu. É falta para a equipe do Goiás. Vem Felipe Gedós para fazer a cobrança da falta. Tá 0-0. 14 passados deste segundo tempo. Faltam 31 para terminar o jogo. 0-0, sexta rodada. Daqui a pouco o Fernando César vai atualizar o placar ao vivo. Quero saber a posição do Bugre, a posição do Goiás como esse empate. É o Gedós que vai para a bola, perna direita, bateu direto pro gol. Desviou na barreira, pegou Bruno Brígido. Tava esperto, bom goleiro do Guarani. Pegou na barreira, quase, mas o Bruno Brígido foi pra ela, fez a defesa, Melo. De longe, né? O Gedós tentou, foi a primeira defesa do Bruno Brígido no jogo, hein? Aos 14 minutos do segundo tempo. Uma bola assim pro gol, é a primeira. E o Marcelo Rangel do Goiás até agora não fez nenhuma defesa, ou seja, o Guarani não conseguiu chutar uma bola pro gol, né? Do Goiás até aqui. E vem a equipe do Goiás, bola aqui pro campo de ataque, Felipe Maia, ganha, sai jogando, ganhou ali do Carlos Eduardo, sai jogando pra equipe do Guarani, trabalha a bola pro Anselmo Ramon, já o Fernando César fala porque o Marcílio ganha essa bola, recebeu a parede do Anselmo Ramon, fez o passe pelo meio, era pro Nazário, deixou passar pro Ramon, chega a zaga do Goiás, rouba, e vem Goiás, bola pro campo de ataque, olha o Renato Cajá, lindo passe pro Carlos Eduardo, tá na grande área, vem na marcação pra cima dele, o Edson Silva. Na recuperação, cresceu pra cima do jogador da equipe do Goiás. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Goiás fazer a cobrança lá pela direita. Fala aí, Fernando César. Esse empate aí é ruim pros dois, né? 0-0. Um ponto para cada time e não avança ninguém na tabela. O Goiás continua lá na zona de rebaixamento, 2 pontos em 18º, e o Guarani é o 10º com o 7º, só que ainda tem a sequência da rodada, ele deverá ser ultrapassado. Vem pra bola, Cajá levantou, tocou na grande área pro Eduardo, Boque de cabeça pra fora. Cara, se foi ensaiada essa jogada, foi muito bem ensaiada, porque o Brock tava à frente do primeiro pau, meteu a testa na bola, ela saiu linha de fundo, Melo. Acabou subindo ali de cabeça pela linha de fundo, né? Tiro de meta sem nenhum perigo. O Fernando César aí dizendo que, né, o empate não é bom para ninguém. Eu entendo que pro Guarani até pode ser um bom resultado, né? Ser considerado, porque até aqui o Guarani não somou nenhum ponto fora de casa. Então é um time que só perde, né? Jogando fora do brinco. Então se empatar hoje até é motivo para comemoração. Mas se apertar um pouco mais, para efeito de tabela, vai ficar parado na tabela, né? Não vai sair do lugar, né? E vai se aproximar ainda mais da zona da degola.
Este é o futebol da Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 33631366. Trabalha a bola o time do Goiás. Bola com o Léo Sena. Léo Sena toca a bola aqui no meio. Ele volta na marcação. Chega a zaga da equipe do Guarani. Cometeu falta. O árbitro para marcar a falta. Falta para o Goiás do campo de defesa. O Goiás mexe. O Ney Franco mexe pela primeira vez. O Melo informa para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Pois não. Mandando um abraço pro J. Santos. Eu estive hoje lá na hora do almoço fazendo uma live. Comi lá um fígado acebolado. Que delícia! Sai o Thiago Luiz, número 11, para a entrada no Felipe Garcia. Felipe Garcia, 18, já em campo. Felipe Garcia, no lugar do chuta-chuta. O Thiago Luiz, daqui a pouco o comentarista Marcelo Corsato vai falar. Vem Goiás, Breno, Renato Cajá de primeira, faz o passe no meio. Toca a bola pro Felipe Garcia na marcação. Chega o Felipe Maia. Mete o pé na bola, tira dali. E olha o Guarani contra golpe gigante pro Guarani Nazário. Era pra ter tocado aqui pela direita. Era pra ter tocado pro Anselmo Ramon. Mas aí ele não tocou, a bola voltou com o time do Goiás, trabalha a bola no meio, bola para Léo Sena, Carlos Eduardo, já pediu, o Alex Silva passou, pediu lá pela ponta direita, ele fez o passe para ele muito forte. A bola saiu, acabou o campo, liga de fundo. Tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E aí, Corsato, mexe o Ney Franco, Felipe Garcia no lugar do Thiago Luiz. O Thiago Luiz hoje foi um mero espectador do jogo, entrou com a faixa de capitão do time, mas não vai fazer falta nenhuma para esse time do Goiás. Eu não sei qual o apito que toca o tal de Felipe, mas você pode ter certeza que vai fazer muito mais que o Thiago Luiz. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo para você. Tempo e placar. Na marca de 18. Toque eletrônico da Rádio UFI tá marcando 18. Passado do segundo tempo, 27 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, Serra Dourada, sexta rodada, Goiás, Guarani, Goiás, tá 0-0, Fernando César. Daqui a pouco tem Figueirense contra o Fortaleza lá em Santa Catarina. Amanhã tem Ponte Preta e Atlético, Paysandu e São Bento, Oeste e Vila Nova. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento, Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. O Ronaldo Tinarelli fala assim, não é amargo não, é que os caras são ruins mesmo. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola aqui no campo de ataque, bola pra ponta esquerda, fez o passe Longini pro Ricardinho, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou, voltou, vai queimar, Dario Nazário, bateu pro gol, pega na zaga. E aí o Ricardinho escorregou. Guarani teve chance, mas mesmo assim o Marcelo Rangel ainda não trabalhou. A bola voltou com o time do Goiás, foi por baixo o Felipe Maia. Tira, joga a bola para lateral para a equipe. Vai mexer de novo, hein? Do Goiás fazer a cobrança. O Washington Luiz está perguntando quanto tá. O placar tá aqui, ó, 0-0, viu, o Washington Luiz? Obrigado pela audiência. Vai mexer o bugre, você informa o Washington Melo pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Pois não, a segunda alteração do Guarani saiu no Rafael Longini, número 8. Esse também poderia já ter permanecido no intervalo, no vestiário, não jogou nada. O Eric 17, vamos ver se o Eric pelo menos vai entrar acordado, né? Tem que colocar um despertador, né? Bem perto do ouvido dele. Eric 17, já em campo. O Ronaldo Rose Tinarelli ainda completa, não fazer gol neste time ruim do Goiás. Vai fazer em quem? Adriano Campos, boa noite família Bugrina. Alex Andrade, Rondinelli tá muito cansado. Valeu. Abraço pra galera que tá com a gente aqui na TV Futebol Interior pelo Facebook. Vem a equipe do Goiás, bola aqui pro campo de ataque, bola lá pela direita pro Renato Cajá, muito forte o passe. A bola saiu, Marcílio vem na marcação, ganha essa bola pra equipe do Guarani, lateral cobrado pro time do Guarani, já trabalha a bola pelo meio, bola pro Eric, e perdeu, Carlos Eduardo ganhou pra equipe do Goiás, tocou a bola pelo meio, a bola vai tocar pro Felipe, vai fazer, bateu pro gol pra fora! Pra fora do gol! Uma jogada esquisita. O toque foi do Carlos Eduardo, mas todos os zagueiros do Guarani participaram. Edson Silva, Felipe Maia. E aí o Felipe Garcia, mas sozinho, na pequena área. Era ele, a bola e o gol. Ele jogou pra fora. Ufa, quase o gol do Goiás, Melo. Que oportunidade, né? Perde agora o Felipe Garcia, né? Pra sorte do Guarani, né? Ele pegou muito esquisito na bola, né? Meio que de coice, né? Estranho, de lado.
E pra sorte, né, do Bruno Bridge, ela subiu, passou por cima do travessão, mais uma bobeira, né? O Guarani estava com a bola dominada, perdeu. Mais um erro de passe, olha o Bugre. Vem Guarani, bola aqui pela direita com o Anselmo Ramon. Fez a finta pra cima do Brock. Chega com a perna direita pra tirar dali. Sai jogando pro time do Goiás. Ferrolínea, comércio de ferro e aço pra construção civil. 3363-1366. Você tá ligado comigo? No Facebook, no YouTube, no meu Instagram. Deixa mensagem pra gente. Pode mandar também aqui pelo WhatsApp 987710838. Vamos ler a sua mensagem. São vários os canais para você participar conosco. Vem a equipe do Goiás, trabalha a bola aqui no campo de ataque, falta. Tá no chão ali o camisa número 10, o G2. O árbitro para, ele mordeu ali o Lennon, chegou mordendo ele. O árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Dedelto, peças a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedelto, peças 38449283. Vai, Corsato. Bom, alteração aí do Loser, né? A tirada do Longini para a entrada do Eric. O Eric já não foi bem no seu primeiro lance do jogo. Quase deu um gol pro Goiás. Mas eu gosto da alteração. Preferi o Guilherme, mas tá bom. O Eric é um cara mais agudo, o Longini não foi bem também. O Guilherme parece que não tem muita moral com o Beto Loser, não, hein? Renato Cajá para a bola, é falta para a equipe do Goiás. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Guarani para tirar. A bola sai para a lateral para o Goiás fazer a cobrança. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 200 metros da Lagoa do Taquaral, Campinas, 3242 3125 de segunda a sexta, 7 da noite no canal 8 da NET Campinas. Tem Futebol Interior TV. O comando é de Guina Paiva, sempre convidados especiais. O Zenon tá sempre participando, o Jaércio Barbosa, enfim, toda a equipe esportiva nota 10. Tem também o Flávio Guerra com o Tá na Regra. Enfim, você participa também. Goiás vem bola aqui pro campo de ataque. G2 ganhou essa falta, o G2, hein? Pra mim não foi nada, hein? Pra mim não foi nada. Se jogou ali o Felipe G2, foi nada, viu, Melo? Eu entendi que houve a pauta assim, né? O Lennon calçou e ele já tem cartão amarelo, né? Foi por baixo, empurrou também o camisa 10. Foi falta? Da equipe. Falta. E ficou barato pro Lennon, hein? Como ele já tem cartão amarelo, se o árbitro é mais rigoroso, poderia até aplicar um cartão amarelo. É um menino lá, a cara dele. É muito cartão novinho, vermelho pro... E a falta é perigosa ali, hein, Fernando César? Na próxima, né, o bico da grande área. Bola parada, o Goiás tem a chance, hein, de abrir o marcador. O Cajá e o G2 lá na conferência. Eles estão combinando, né? A dupla dinâmica. Prone Alimentos, feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Você encontra os produtos Prone Alimentos nos supermercados Dalben, em Campinas e região. É falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança. G2 com a perna direita, Cajá com a perna esquerda. Parece que agora é só o Cajá que vai. 4 na barreira. Olha o Cajá para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, pega na zaga da equipe do Guarani. Chegou, tirou, os caras ficaram pedindo pênalti, não deu. Carlos Eduardo, cavadinha ali pra cima do jogador da equipe do Guarani, perdeu. Recuperação de bola pro Bugre. Vem Guarani, bola pro campo de ataque, vem o Eric. Carlos Eduardo vem na marcação pra cima dele, saiu a bola. A bola saiu, acabou o campo. Saiu lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Lateral para o time do Serra Dourada fazer a cobrança. Churrascaria Recanto do Sul. Buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Vem a equipe do Goiás. Bola ali pela direita, bola com Carlos Eduardo Marcílio. Sobe, mete a cabeça na bola, tira dali, não tinha ninguém do Bugre. Vamos lá, Melo, renda no jogo. Pois não, primeiro público, né? Público pagante 1.639, não pagante 1.033. Opa, quanta gente que entrou na faixa, hein? Deus do céu. Total 2.672. Tem pedido, não vale nada. E a renda R$22.555. R$22.555. Quase, né? O valor do seu salário lá na Rádio Cidade. É quase o que você tem no bolso aí, viu, Washington Melo? 22 mil, pouco, hein? Público pequeno, 2.662 o público total. Fase do Goiás, né? Ninguém vai no jogo. O time lá na zona de rebaixamento. É isso aí. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, é a cerveja mais gelada do Brasil. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, atenção, rede. Atenção, rede, se liga comigo, que eu te digo pra você. Tempo e placar. Chegamos a 26 passados deste segundo tempo. Faltam 19 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol.
Serra Dourada, Goiânia, Goiás, Guarani, Goiás empatam 0-0, placar ao vivo, futebol no interior, Fernando César. Daqui a pouco lá em Floripa tem Figueirense e Fortaleza. O Luiz Carlos fala aqui, ó, começo a acreditar que o problema é a comissão técnica. Trocas erradas todos os jogos, escalação errada, ele já tá cornetando Humberto Louser. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Sempre pra sempre, de bem com a vida em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado pela grande audiência. Vamos lá pro YouTube, TV Futebol Interior. O Valdério Jesus, vamos Guarani. José Valdomiro Teixeira, esse Goiás é muito ruim. O Alex Rocha tá perguntando, quem está aí narrando o jogo? Ô Alex, obrigado pela audiência. Solta a vinheta aí, Corsato. Este sou eu, sempre pra sempre, de bem com a vida. O pessoal tá aqui no Futebol Interior TV, você pode deixar sua mensagem pra gente também lá no YouTube, viu? Aproveita pra se inscrever no nosso canal. Estamos por aqui. É lateral pra equipe do Goiás fazer a cobrança aqui pela esquerda. Rapaz, eu tô começando a achar que os companheiros tinham razão, viu? Porque todo mundo fala que o time é ruim, ó. O torcedor do Goiás tá falando que o Goiás é ruim. O torcedor do Guarani tá falando que o Guarani é ruim. Só eu que tá ruim. Só eu que tô tentando defender os caras. Daqui a pouco vou até pedir desculpa lá pro ouvinte, né? Então peça. Eu vou pedir desculpas lá pro ouvinte que me cornetou no primeiro tempo, porque... liga o microfone, Fernando. Liga aí. Vamos ver quem é que te cornetou. Liga aí, pedir desculpas pro cara, porque o torcedor do Guarani fala que o Guarani é ruim. O torcedor do Goiás fala que o Goiás é ruim, então, velho, não dá pra defender, né? Não tem jeito. E agora tem uma falta, o jogo tá parado. É falta ali pro time do Goiás fazer a cobrança. O Goiás teve uma alteração aí, o número 14 já entrou, Melo, ou foi impressão? Ele estava ali se aquecendo, mas a gente vai confirmar. Entrou. Sai o Alex Silva, né? Lateral direito. Número 2, para a entrada no Kaique Sá. Kaique Sá 14, né? E o Rondinelli saindo de maca. Rondinelli saindo de maca, a falta foi marcada a favor do Guarani, ele está ali com a mão ali no tornozelo direito, né? Próximo ali à canela. De repente não vai dar mais pro Rondinelli. Vamos aguardar aí um posicionamento do departamento médico. O doutor Raí está ali e já vamos saber se vai dar ou não pro Rondinelli. Então, número 14, né, o Kaique Sá já em campo. E é ele que vem com a bola, fez a finta, passou por 1, por 2, chega a zaga da equipe do Guarani para ganhar. O Eric perdeu, rouba a bola, o time do Goiás, bola lá pela direita pro Léo Senna, tocou pro Kaique Sá, fez o levantamento na boca do gol. Lennon tira de cabeça, a bola pegou no jogador do Guarani, antes voltou pro Guarani, bola com o Ricardinho pelo meio, aí chegou quase que o Lennon derruba o Humberto Louser, a bola voltou com o G2, trabalhou pro Carlos Eduardo, linda finta pra cima do Marcílio, queimou dali, bateu pro gol, pra fora. Ele é bom, ele é rápido, Carlos Eduardo. O Marcílio vai ter pesadelo com esse atacante do Goiás, hein, Melo? Levou mais um drible, né? Já é o 5º ou 6º desconcertante, né? Mas é que o Carlos Eduardo é bom jogador também, né? Mas, pô... Falta sorte pro Marcílio. O Marcílio é o seguinte, se cair Nicole Balls pra tudo quanto é homem no mundo, até pra quem não gosta, né? Pro Marcílio vai cair o Lacraia. O Marcílio realmente não tá jogando tão bem, mas ele enfrenta hoje o melhor jogador do time do Goiás, e o Carlos Eduardo é um dos melhores jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E esse Kaique Sá que entrou aí, é jogador da base do Vitória, lá na Bahia, no Vitória, era tido como uma das boas revelações, acabou se perdendo pelo meio do caminho, mas é um jogador interessante também. O Goiás tem bons jogadores, o problema é que de bons jogadores precisa montar bom time, e eu não entendo, Carlos, como que o Goiás conseguiu ser campeão goiano e o Vila Nova não chegou nem na final. E o Vila Nova hoje tá bem melhor do que o time do Goiás, tá vendo? Campeonato... pra você ver também, né, a qualidade do campeonato goiano, né? Mas o Vila Nova é a Série A2. A base do Vila Nova é a mesma. Pois é, mas o Vila Nova é líder do campeonato, viu? Segundo colocado do campeonato, não perdeu ainda, tá? Tem 13 pontos em 15 disputados. E não chegou nem nas semifinais do campeonato. É falta, hein? O Renato Cajá fez uma falta ali pra cima do Rondinelli. O jogo tá parado, falta pro Guarani. Lennon pra bola, levantou, tocou na grande área. Olha o Cajá, rapaz, ajudando na defesa. Mete a testa na bola pra tirar dali. A bola voltou com o Marcílio. Marcílio, tira dali, Marcílio. Tira daí, Marcílio. Fez o passe longo, procurava nas áreas. A zaga da equipe do Goiás tirou. A bola voltou aqui pelo meio. Recuperação de bola. O Kaique Sá tava na jogada. O Guarani ganha essa bola. Toca a bola pro Eric, inverteu o lado. Tá aqui na ponta direita agora. Toca a bola pra Baraca. Baraca no meio.
bola para Ricardinho. Ricardinho tem o Marcílio pedindo bola, ele tocou. Nossa senhora. Pro Lennon pra fora, a bola saiu para a lateral. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo pra você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM. Marca, você confere comigo. 31 minutos, 30 segundos passados do segundo tempo. Faltam 13,5 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, meu giro que gira. Placar do futebol. Sexta rodada da Série B, Campeonato Brasileiro em Goiás, Goiânia, Guarani. Goiás 0-0, vem Carlos Eduardo na ponta direita, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, pega no Edson Silva, sai. Linha de fundo, escanteio para o Goiás, tá pela direita. Placar ao vivo, futebol no interior, Fernando César na voz do gol. Amanhã na sequência da rodada tem Paysandu e São Bento, Oeste, Vila Nova, Boa e Coritiba. Adriano Campos, esse Marcílio é horrível. E vem a equipe do Goiás, G2 para a bola, para o cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani, tira a bola, volta com o time do Goiás, falta. Cajá e Rondinelli, tá até boa a disputa, hein? Falta do Cajá pra cima do Rondinelli, o jogo tá parado, Rádio Futebol no interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior. Eu estou por aqui sempre, pra sempre, de bem com a vida na Rádio FM TV Futebol no Interior, no comando do Giovanni Paiola, que tá por lá, tá ligado, Giovanni Paiola, vai pro livro dos recordes. Foi demitido do cargo de treinador com 12 minutos de jogo. Bola aqui pela direita, vem o time do Goiás, bola com o Kaique. Nossa, Kaique, sabe, meu filho, que passe foi esse? Não tem a música, que tiro foi esse? Que passe foi esse? O Guarani ganha. Bola para Nazário. Nazário pela direita, tocou a bola aqui. Na ponta vem o time do Guarani. Bola pro Guarani com o Anselmo Ramon. Na ponta direita ele parou ali na frente do Breno. Tirou para dançar, voltou. Demorou demais para tocar, Anselmo Ramon. Demorou demais. Chegou 3 caras para cima dele. Aí ele fez até bom passe ali pro Leno, mas não entendeu nada. Ficou fácil pro Marcelo Rangel. Tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. O André Luiz diz aqui na TV Futebol Interior pelo YouTube: pelo amor de Deus, esse Marcílio é muito ruim. Vem a equipe do Goiás, trabalha a bola com Carlos Eduardo. Erra também, Marcílio ganhou uma, hein? Ganhou uma e abre bom passe. Olha o Marcílio aí, toca a bola pro Eric, vem na marcação. Pra cima dele chega ali o camisa número 5, Madison. Joga a bola para a lateral, mas pegou no Eric e saiu lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Ferro, linha, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. Na seguidinha tem o clássico FF, tem Figueirense e Fortaleza. Fortaleza e Figueirense com toda a equipe esportiva Nota 10. Amanhã tem mais futebol, 4h30 da tarde. A bola rola, Bragança Paulista. Terra da linguiça, Marcelo Corsato, Luiz Fabiani, Tiago Barbosa e o Wendel Coral transmitem Ponte Preta e Atlético Goianiense, Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani vem bola aqui pro campo de ataque com o Anselmo Ramon, chega a saga da equipe do Goiás, mete o pé na bola, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta direita, lateral para o time do Bugre fazer a cobrança. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, diz que Dedé Autopeças. 38449283. É 34:40. 34:40 passados deste segundo tempo, tá 0-0 Goiás e Guarani. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros, Lagoa do Taquaral, Campinas. 3242-3125. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola, olha o Guarani, bola para o Anselmo Ramon, recebeu do Nazário, perna esquerda, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol! Na marca de 35 passados do segundo tempo, a jogada começou aqui pela ponta direita com o Lennon. Lennon tocou pro Ramon, Ramon pro Nazário, Nazário pro Anselmo Ramon, perna esquerda, ele mandou pro fundo da rede. Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, 1000 vezes você, Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, 18, a camisa dele é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Serra Dourada. É gol, é gol, é gol, é gol do Guarani.
Guarani tá na frente. 1 pro Bugre. 0 pro Goiás. Anselmo Ramon guarda. Põe na mala. Guarani tá na frente. 1 pro Bugre. 0 pro Goiás. Anselmo Ramon estampa o sorriso do torcedor bugrino em todo mundo. Anselmo Ramon, o nome do gol. Guarani na frente, Guarani 1, Goiás 0. Detalhe do gol do Guarani, detalhe do gol do Bugre. Printa essa tela aí, Washington Melo. Começou com o lançamento lá de trás, né, do zagueiro Edson Silva, né? Meteu um balão, a bola veio aqui pelo lado direito. Sobrou ali pro Bruno Nazário, né? Que fez o domínio e fez ali um passe para ele mesmo, né? Mas só que no meio do caminho apareceu uma Anselmo Ramon, né? Batendo de pé esquerdo, só que acabou sentindo ali o